desliguei o meu cronômetro. Obrigado, Flávia, pela sua exposição. Eu só queria destacar que a gente continua defendendo a possibilidade de delegação de competência, inclusive os meus estudos sobre delegação de competências já estão há muito tempo colocados para o debate, né? A questão é só de como essas delegações vão ser feitas e para quem, qual o objeto e para quem, né? Então, agora, com muita satisfação, eu passo a palavra ao professor Márcio Faria para as suas considerações no prosseguimento do debate. Professor Márcio Faria, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, obviamente, queria agradecer o convite, o honroso convite que Cabral me fez. Cabral, como disse no início, é um grande amigo de... Acho que agora sim, né? Bom. Me ouvem? O pessoal me ouve? Bom, acho que sim. Bom dia mais uma vez a todos. Fico muito feliz de estar aqui hoje nesse evento da UERJ, né? Eu que sou egresso da UERJ, né? Como o Cabral disse, nós somos colegas na pós-graduação, eu na época no mestrado e ele já no doutorado. Então, para mim é uma imensa honra, uma satisfação poder voltar à UERJ, ainda que remotamente, né? Ainda que de modo virtual. Bom, eu, sem mais delongas, vou passar ao debate, né? E primeiro, claro, eu queria parabenizar o grupo de pesquisa, principalmente pelos jovens pesquisadores que fazem parte dele, né? Porque essa é, aliás, uma das funções da academia, né? Permitir que novos pesquisadores se debrucem sobre temas, se dediquem a temas importantes, né? Avançados, como é o caso da desjudicialização executiva, né? Obviamente, parabenizo aqui a Juliana e todo mundo que fez parte do grupo, né? Que redigiram esse anteprojeto, que foi o mote para esse evento de hoje, né? Esse grande evento de hoje, diz respeito do tema esse que eu tenho estudado pelo menos há 2 anos, primeiro inicialmente junto com o professor Leonardo Greco, o professor Guilherme Socal, que também está aqui participando do nosso evento, né? E depois, mais recentemente, na Universidade Federal da Bahia, sob supervisão do professor Fred Dier, no meu pós-doutorado, que deu ensejo a um texto que vai sair provavelmente a partir de janeiro, na revista de processo, em 5 volumes sucessivos, dado o tamanho do texto, né? Ele foi partilhado em 5 volumes, e provavelmente isso deve começar, como eu disse, sair a partir de janeiro ou fevereiro, né? Está na fila lá da Repo para ser publicado. Mas, antes disso, né, eu gostaria de convidar todo mundo, porque mesmo sem o texto já publicado, eu já falei sobre o tema em algumas vezes, algumas oportunidades, e esses vídeos que eu pude falar, eles estão todos lá no meu canal do YouTube, convido o pessoal a conhecer, a seguir, até mesmo para poder estabelecer outros diálogos que a gente possa ter, é o youtube.com/professor Márcio Faria. Queria também aqui, claro, agradecer os colegas, a professora Flávia Ribeiro, né, a gente já tem conversado há algum tempo sobre o tema, e também o professor Marcelo Abelha, que faz parte de um grupo de pesquisa do qual eu também integro, sobre o mesmo assunto. Bom, nós já falamos aqui muito sobre o agente de execução, né, e outras palestras também vão tratar do agente de execução. Esse é o grande tema, talvez o cerne da discussão, quem é o agente de execução, quem vai ser o agente de execução. Então, vou me permitir não enfrentar muito profundamente esse tema, essa parte, e tentar focar em outros aspectos. Vou dividir a minha exposição em 2 partes. Uma primeira parte que eu consegui levantar alguns pontos que me chamaram a atenção, pontos que eu considero relevantes no anteprojeto, que eu vou chamar daqui à frente anteprojeto UERJ. E depois, numa segunda parte, algumas ideias, algumas sugestões que eu tenho para dar aos pesquisadores desse anteprojeto, que me parecem que podem ser interessantes com algo de reflexão. Eu não vou ter tempo aqui para falar todas as sugestões, eu numerei pelo menos 12 sugestões, algumas pontuais de redação, algumas mais profundas, e eu vou depois encaminhar essas sugestões, tanto lá no academia.edu, como aqui pelo chat, enfim, para que todo mundo possa conhecer. Mas então, como eu dizia, nessa minha divisão aí da minha exposição, da minha breve exposição, no primeiro momento, eu queria dizer e reforçar a ideia de que tanto o anteprojeto da UERJ, como o PL 6204 2019, e vários outros, reconhecem algo que me parece inafastável, que isso só por isso já teríamos um ganho, né? Um ganho de que a desjudicialização ou descentralização, como prefere o Cabral, enfim, é um dos caminhos para o incremento da efetividade da tutela executiva, né? Parece que consenso
e todo mundo está aqui nesse sentido discutindo, que o atual sistema é muito ruim, que o atual sistema precisa ser modificado. E só isso já é um grande ganho que a gente tem, porque nós reconhecemos que existe a necessidade de mudança. Né? Nós teríamos aqui um primeiro momento em que poderia se discutir se vale ou não a pena mudar. Né? Me parece que isso nós já passamos, já ultrapassamos. Todo mundo que estuda o tema da execução reconhece que ela é ineficaz, reconhece que ela precisa ser modificada. Eu queria me permitir aqui citar fazer uma referência ao professor Leonardo Greco, que recentemente publicou um livro sobre execuções, né, agora em 2020, em que ele também fala sobre o assunto, e é uma citação bem curta, mas que reforça o que a gente está falando, dada a autoridade do professor Greco. Né, ele diz: não há no nosso tempo nenhuma instituição pública ou privada racionalmente organizada em que toda atividade fim, toda atividade prática, toda atividade executiva, não no sentido de tomar as principais decisões, mas de cumpri-las, esteja concentrada na cabeça da instituição, em que aquele que decide é que executa. E aí, obviamente, a partir dessa expressão, ele advoga no sentido de se ter, sim, um agente de execução diferente do que nós temos hoje. Então, esse é um primeiro ponto que me parece importante. O segundo ponto, e aí nós começamos a ter uma divergência entre o PL, que está tramitando no Senado, e o anteprojeto, é onde vai começar essa demanda. Né? Essa é uma grande discussão, uma discussão, inclusive, que eu e o professor Marcelo Abelha, a gente tem travado no nosso grupo lá, que eu já citei, sob a batuta do professor Heitor Sica. Esse projeto, ele propõe a desjudicialização ou descentralização, como queira, desde o início ou após a admissão da petição inicial ou do requerimento de cumprimento de sentença pelo juiz. Esse é o primeiro ponto muito importante. O PL 6204, de 2019, ele me parece bastante ousado quando ele propõe que o exequente, o credor, busque diretamente o agente de execução quando quiser levar a sua demanda a ser cobrada. Né? Então, o agente de execução é que vai fazer essa análise da admissibilidade. O crivo inicial da admissibilidade, pelo PL 6204, é feito diretamente pelo agente de execução. No PL, no anteprojeto, pelo contrário, permanece, pelo que eu pude perceber, o sistema atual, em que a demanda é levada ao judiciário, seja o título judicial no cumprimento de sentença, seja o título extrajudicial no processo de execução, e só depois da admissão do juiz é que se distribui, né, os atos executivos para serem praticados pelo agente de execução. Se nós adotarmos a primeira opção, que é a que está presente lá no PL 6204/2019, nós temos que relembrar o sistema português, que a professora Flávia citou anteriormente, que também, no primeiro momento, tinha pensado dessa maneira, salvo melhor juízo. Né? E que depois, com o tempo, eles regrediram, eles perceberam que tinham sido dados muitos poderes ao agente de execução. Então, salvo no procedimento sumário português, a regra é que o processo de execução português ele vá primeiro ao judiciário, e só depois da admissibilidade da demanda é que realmente os atos executivos serem praticados pelo agente de execução. Essa é a ideia, inclusive, que tem sido levada adiante lá nesse projeto que eu acabei de citar, nesse grupo de pesquisa que eu acabei de citar. Depois de muitos debates, eu, professor Heitor Sica, professora Flávia Rio, professor Marcelo Abelha já citado, professor Minami, enfim, vários estudiosos do tema, nós chegamos à conclusão de que, de fato, talvez seria mais interessante, mais seguro, nós agirmos, e aí eu tenho lugar de fala para chamar, né, mas nós agirmos mineiramente, né, nós formos devagar. E talvez fosse mais interessante, de fato, que a demanda começasse no Poder Judiciário e só depois dessa admissibilidade ela fosse levada realmente ao agente de execução. Eu confesso particularmente que no meu texto eu não tratei desse ponto, porque o meu texto, como disse a professora Flávia, o que eu fiz foi uma análise até bastante profunda, salvo modéstia à parte, do PL 6204. Eu tratei de todos os dispositivos, 34 dispositivos do PL. E lá, obviamente, a partir dessa concepção é que eu fiz a minha análise. Aqui já é uma proposta mais além, uma proposta diferente, uma proposta de pensar quem vai ser o responsável pela admissão. E por que isso me parece mais interessante? Eu tenho me convencido disso. Porque se nós tratarmos dessa possibilidade de que a execução vai ser primeiro levada ao judiciário e só depois ao agente de execução, a gente resolve muitos problemas que hoje me parece que o PL tem. Por exemplo, a questão de competência. O artigo 7º do PL 6204/2019, que trata de competência, ele, com todo respeito, ele me parece precisar de alguns reparos, né? Porque ele, por exemplo, desconsidera regras básicas de competência executiva, como a possibilidade de o executado mudar de lugar, o executado mudar de domicílio no curso do processo, né, que é algo que no CPC está presente lá no artigo 516.
né, para quem eventualmente não está sabendo o que eu estou tratando, muito rapidamente, né, desde 2005 para cá, com a 11232 de 2005, que entrou em vigor em junho de 2006 e depois foi mantida pelo CPC de 2015, é possível que o cumprimento de sentença se dê em local diverso de onde tramitou o processo de execução, né, o processo de conhecimento, perdão, a fase de cumprimento de sentença. Né? O credor pode perceber que os bens do executado estão em local diverso daquele que havia sido proposta a demanda no primeiro momento e requerer que o cumprimento de sentença se dê fora daquele primeiro local, né, de uma outra comarca, uma outra cidade. E o PL, ele não trata dessa possibilidade, né? Em relação à competência de escolha extrajudicial também há problemas, né? Ele esquece, por exemplo, do foro de eleição. Enfim, me parece que se a gente resolver manter a admissão da demanda feita ao juízo, isso resolve boa parte dos problemas. Outro problema é a questão da assistência gratuita, como que vai se dar, se vai ser deferido ou não, mas aqui o nosso objetivo, como eu disse anteriormente, é tratar do anteprojeto. Então eu vou focar e vou me permitir voltar para ele. Um segundo ponto de destaque que eu gostaria de chamar a atenção aqui no anteprojeto ERJ é que o juiz continua sendo destinatário das atividades cognitivas e expressamente está previsto que ele tem o poder de coibir abusos do agente de execução, escolher os meios executivos, típicos ou atípicos, e controlar os atos distantes da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Me parece algo bastante interessante. Né? O juiz vai poder ali controlar se eventualmente aquele ato executivo está ou não violando, por exemplo, um recurso repetitivo ou uma jurisprudência pacificada do Supremo, repercussão geral, por exemplo. Há aqui, portanto, me parece uma consolidação do que nós estamos vendo com o CPC de 2015, principalmente a partir do sistema de precedentes, muito criticado, mas que está presente lá nos artigos 926 e seguintes. Eu, particularmente, no meu texto, né, os que eu já citei, eu, inclusive, faço menção a isso expressamente, que o juiz deve controlar os atos executivos do agente de execução, principalmente no deferimento de medidas executivas atípicas, que o PL 6204 não fala expressamente, mas me parece possível de ser deferido desde que passe pelo crivo judicial. Um outro ponto importante que o anteprojeto da UERJ traz é a simplificação do sistema. Se nós fizermos uma comparação do anteprojeto da UERJ com o PL 6204 de 2019, me parece que o impacto das medidas do PL 6204 vai ser muito maior do que o anteprojeto. Se nós pudéssemos fazer esse exercício de levar os dois a vigor, né, os dois entrarem em vigor e fizer um estudo comparado, talvez em locais diferentes, como aconteceu em Portugal, por exemplo, em que a gente tem um regime experimental, se pudéssemos fazer dois regimes experimentais paralelos, me parece que a aplicação do anteprojeto da UERJ seria mais facilmente compreendida por aqueles que têm estudado o processo. Não necessariamente vai ser melhor, né, mas me parece mais simples. Basta pensar, por exemplo, que nós não vamos mudar o sistema recursal, né, que é uma das grandes críticas que se faz ao PL 6204 de 2019. Né? Lá no PL, para quem não leu ainda, não teve a oportunidade de ler, o PL parte da ideia de que as decisões judiciais do juízo que vier a controlar os atos do tabelião de protestos, né, elas são irrecorríveis. E essa é uma grande crítica que tem sido feita ao PL 6204 de 2019. Né? Com o anteprojeto ERJ, esse tipo de crítica cai por terra, porque o sistema recursal vai ser o mesmo que nós já temos hoje, com as suas dificuldades e vantagens que todos nós conhecemos. A outra questão interessante, e aí eu vou me permitir ser bastante breve, porque foi objeto das exposições anteriores e vai ser também das próximas exposições, né, tem a ver com a possibilidade de escolha do agente de execução de forma variada. Né, o PL 6204 de 2019, como citado pela professora Flávia, ele trabalha com a ideia de que só o tabelião de protestos seja o agente de execução, e no anteprojeto a gente tem a possibilidade de se ampliar, tanto para pessoas físicas ou jurídicas, a semelhança de outros países que já foram citados muito bem pela Juliana anteriormente. Então, é uma outra perspectiva. Né? Eu, no meu texto, particularmente, eu chego a analisar essas possibilidades, embora eu hoje esteja mais tendente a também, assim como o pessoal capitaneado pelo professor Si, como eu disse anteriormente, de ampliar a capilaridade, mas não ampliar tanto. Ampliar para o regime cartorário, permitir que outros membros do regime cartorário, como não só o tabelião de protesto, mas também o de notas, o de registro civil, eventualmente também o registro de imóveis, né, todos eles que compõem o sistema cartorário possam ser agentes de execução. Só isso, só essa mudança, significaria uma ampliação de mais de 300% na capilaridade, se nós pensarmos em números. Né, o número do tabelião de protesto com o número de todo o sistema cartorário brasileiro. Né? Isso faria com que se aumentasse consideravelmente a capilaridade
da futura norma que viesse a entrar em vigor. Bom, passando para uma segunda parte da minha exposição, bem breve, como disse anteriormente, eu queria sugerir algumas melhorias que me parecem importantes no texto do anteprojeto. A primeira delas que acho que talvez pega no coração de toda a nossa discussão, todo o nosso debate, diz respeito ao agente de execução e principalmente a forma de se controlar o agente de execução. Esse foi, inclusive, o mote da minha exposição no congresso que aconteceu na semana passada, da OAB de Minas, um grande congresso em que contamos lá com a apresentação do professor Humberto Teodoro Júnior, a quem eu convido a assistir a palestra dele exatamente sobre esse assunto, sobre esse tema da digitalização. Mas, na minha exposição, que eu pude aprofundar um pouco mais, eu tratei exatamente da forma de fiscalizar o agente de execução. E aqui eu, rapidamente, até por conta do tempo, eu vou citar algumas ideias que me parecem importantes. A primeira delas independentemente de quem seja o agente de execução, se ele vai ser o tabelião de protestos, ou se vai ser todo o sistema cartorário, ou se vai ser um ente público ou privado, não vou entrar nesse mérito agora, me parece ser interessante aplicar o artigo 12 do CPC, que trata da tramitação dos processos uma ordem cronológica, para evitar que, eventualmente, demandas mais interessantes, já que o agente de execução vai receber seus honorários, suas custas a partir do êxito, para evitar que ele possa escolher demandas. Porque senão a gente vai ter basicamente um agente de execução que vai, obviamente, conhecer o mercado e vai querer trabalhar para grandes credores, ou para aqueles devedores que têm condição de saldar as dívidas, vai acabar deixando de lado, naturalmente isso pode acontecer, vai acabar deixando de lado as dívidas menores ou aquelas com mais dificuldade de recuperação de crédito. Então seria interessante, até para preservar a imparcialidade, que nós aplicássemos a ordem cronológica prevista lá no artigo 12 do CPC. Uma outra ideia, também nesse mesmo sentido, de preservar a imparcialidade do agente de execução, é de se criar um cadastro público dos agentes de execução. O anteprojeto da UERJ ele fala sobre a criação de cadastro, mas eu gostaria de ampliar esse cadastro. Até na minha tese de doutorado, em que eu falei de cadastro público de violações processuais de juízes, a ideia aqui é se criar um cadastro público para se permitir, primeiro, que todos ali possam saber quem são aqueles agentes de execução. Segundo, para se verificar os currículos respectivos dos agentes de execução. Terceiro, além da publicidade que isso vai dar, permitir se verificar também qual é o índice de recuperação de crédito que cada um deles tem. Quarto, poder se verificar efetivamente se aqueles atos executivos praticados pelo agente de execução estão ou não sendo mantidos pelos juízes. Então, isso seria também uma forma de controle de qualidade. Olha, esse agente de execução ele tem, por exemplo, 90% de atos executivos que ou não são alvo de impugnação pelas partes, ou se são alvo de impugnação pelas partes, são mantidos pelos juízes. O que significa dizer, pelo menos no primeiro momento, que são atos executivos que estão de acordo com o devido processo legal. Então, isso também seria algo interessante de saber. E, por fim, esse cadastro público permitiria a gente separar os bons dos maus profissionais. E seria também uma forma de selecionar melhor o agente de execução. Uma outra sugestão que eu posso fazer a respeito da imparcialidade do agente de execução, e aí repetindo, independentemente de quem seja, é se regulamentar a forma de destituição do agente de execução, que é algo que o anteprojeto da UERJ não trata e também o PL 6204 não trata, que é algo em Portugal foi muito discutido, principalmente pelo professor Miguel Teixeira de Souza, para citar um exemplo, porque se entendeu durante algum tempo que o poder de destituição que o credor tinha do agente de execução faria com que aquele agente de execução, na prática, acabasse trabalhando como se fosse um profissional do próprio credor, porque ele tinha receio de ser destituído. Então, a evolução da legislação portuguesa permitiu que o direito à destituição passasse a ser motivado, tivesse que ser motivado pelo credor, para evitar, eventualmente, que qualquer tipo de problema o agente de execução fosse destituído pelo credor, e aí ele ficaria praticamente nas mãos do credor. Mas, ainda assim, mesmo com a evolução legislativa, há um problema muito grande, me parece, na legislação portuguesa, porque, primeiro, esse direito de destituição não é dado ao devedor, que, em certa medida, viola a isonomia, já julgada no Tribunal de Relação de Lisboa, dizendo que seria inconstitucional por violação à isonomia, porque o credor tem o direito a destituir o agente de execução e o devedor não tem esse mesmo direito. E segundo ponto é que essa decisão judicial que viola, que retira o agente de execução das suas funções, ela, em Portugal, pelo que eu pude pesquisar, a professora Flávia, especialista no assunto, pode dizer melhor depois, ela tem efeitos retroativos, o que na prática também vai acabar servindo, e acaba servindo lá, como, olha, se o agente de execução há um requerimento, ainda que sem motivação, mas há um requerimento de destituição do agente de execução português, ele na prática acaba percebendo que o trabalho dele ali acabou.
porque tudo que ele vier a fazer, como regra, não vai valer mais, porque a decisão judicial que o destitui tem eficácia retroativa em Portugal. Então, me parece que aqui, no nosso sistema, a gente poderia trabalhar com esse mesmo poder, o poder que o credor e o devedor, por isonomia, eventualmente tenham de destruir a execução, mas, primeiro, esse poder tem que ser motivado, e, segundo, a decisão judicial que vier a retirá-lo tem que ter eficácia prospectiva, salvo, obviamente, situações excepcionais. Uma outra sugestão que eu poderia dar aos cartórios, ao agente de execução, tem a ver com o precedente recente que o Cabral citou no início, sobre os oficiais de justiça. Porque essa é uma crítica que o PL vem recebendo, né? Olha, se nós retirarmos competência do oficial de justiça, o que o oficial de justiça vai fazer? Né? Ele vai ser um carteiro de luxo, como disse o professor Cabral no início, né? E aí a sugestão passa pela decisão que o Supremo tomou recentemente. O julgamento se deu no dia 4 de novembro, agora recente, de 2020, pelo Tribunal Pleno, é a ADI número 4853, né, que considerou constitucional a possibilidade de uma lei maranhense que disse que os oficiais de justiça podem sair da rua, né, podem sair da prática de entrega de mandados, de avaliações, enfim, para agregar à secretaria, para se tornar auxiliares do juiz na secretaria, que isso não é inconstitucional. Então, essa seria uma possibilidade de dialogar com o agente de execução futuro com os oficiais de justiça atuais, porque ainda que nós tenhamos um déficit, como bem disse a professora Flávia, de oficiais de justiça, eles existem, né? Poucos, mas existem. Né? E aí a ideia é que, com o tempo, então, se possível for, esses agentes de execução sejam outros profissionais e os oficiais de justiça hoje passem a ocupar novas funções. Como, aliás, na verdade, já vem acontecendo. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na modificação recente da estrutura da Receita Federal, quando ela se agregou ao sistema previdenciário, né, quando se criou aquilo que na época se chamou de super-receita, vários profissionais que integravam as duas carreiras foram colocados no mesmo grupo, né, e foram ali depois redistribuídas suas competências. Então, isso não é novidade, de toda forma, no sistema brasileiro, né, no judiciário brasileiro, na administração pública brasileira. Por fim, eu não sei como é que está meu tempo aí, mas eu queria fazer algumas sugestões pontuais. Especificamente, não vou fazer todas elas, como eu disse no início, porque nós temos aqui pouco tempo. A primeira delas é que, e isso eu também concordo, que o agente de execução seja visto como um auxiliar da justiça, né? Até para que a gente possa arguir a sua imparcialidade e a suspeição. Então, a minha sugestão, que eu já fiz tanto publicamente como no texto que vai ser publicado, é que ele especialmente conste no rol de auxiliar da justiça previsto no artigo 149 do CPC, que é o que o anteprojeto da UERJ faz também. Mas eu não consegui entender por que se criar um inciso à parte. Pelo anteprojeto, há lá um inciso 2 e depois um inciso 3, que divide o agente de execução do auxiliar da justiça. Me parece que seria ali a mesma questão, a mesma situação. Uma outra sugestão pontual que eu faço, e aí já estou encaminhando para o final, prometo, é que lá pelas tantas, salvo engano, no artigo 159, parágrafo 2º, o anteprojeto propõe uma alteração para que os agentes de execução possam ter auxiliares, que eles possam ter auxiliares, mas especificamente no anteprojeto da UERJ, os auxiliares são para a administração de bens. Nesse artigo em específico, o anteprojeto está regulando ou está modificando a função de depositário. Né? E aí, lá pelas tantas, o anteprojeto diz que, na hora de exercer as funções de depositário, o agente de execução pode se valer de auxiliares para poder melhor cumprir essa função de depositário. Me parece que, assim como o PL 6204/2019 prevê, que é no seu artigo 4º, parágrafo 3º, é possível também se pensar aqui, no anteprojeto da UERJ, em se ampliar essa ideia de auxiliares, não só para essa função de depositário, mas para as outras funções também que a agente de execução vier a exercer. Né? A ideia de se criar escritórios de agente de execução, e aí depois, com o tempo, criar nichos de mercado especializados, se for o caso, ou não, enfim, me parece que seria interessante ampliar essa possibilidade de o agente de execução ter auxiliares, e, claro, sob sua responsabilidade. Uma última sugestão pontual, que me parece interessante de tratar, o anteprojeto diz, no artigo 5, ao pretender modificar o atual 536, parágrafo 1º do CPC, ele permite ali expressamente a possibilidade de que o agente de execução venha praticar atos executivos atípicos, né, as medidas executivas atípicas. Mas, a despeito dessa mudança proposta no 536, eu não consegui perceber, o anteprojeto não propõe a mesma alteração lá no famoso 13964. Eu acho que seria interessante, então, fazer ali uma limpa no CPC para permitir que, em todos os dispositivos que falam de medidas executivas atípicas, nos 3
casos, a gente possa ter ali venha até ali essa possibilidade, para ficar claro, para que todo mundo possa compreender, até porque passou um caminhão bem aqui na hora que eu estava até falando. A ideia é que as medidas executivas atípicas possam sim ser praticadas pelo agente de execução, pouco importando aqui, como eu disse anteriormente, quem vem a ser, desde que haja o deferimento e o controle do juiz. Mas isso não só no 536, que fala de execuções específicas, mas também em todas as outras possibilidades, como está presente ali o artigo 139. E aí é uma dúvida final que eu fiquei, que eu não consegui entender muito bem, no artigo 796-A do anteprojeto, parece, pelo menos a minha leitura, no primeiro momento, que haveria uma espécie de hierarquia entre os agentes de execução públicos e privados. O texto parece dar a entender que primeiro a gente teria que buscar agente de execução público e depois poderia se pensar no agente de execução privado. Não sei se foi só esse dispositivo, porque no geral não me passou essa ideia. E a última dúvida, agora sim é verdade, a última dúvida, eu não sei se, já que esse anteprojeto propõe modificar o CPC, diferentemente do PL 6204, se não seria interessante a gente aproveitar o ensejo e tentar mudar alguns outros pontos dentro da tutela executiva que me parecem ruins. Vou dar 2 exemplos. O 835, parágrafo 1º, fala da penhora de dinheiro. E aí, eu sempre falo isso para meus alunos aqui do FJF, que ele parece, o CPC, parece não saber o que é penhora prioritária. Porque ele diz, a penhora de dinheiro é prioritária e as demais podem ser substituídas, podem ser trocadas. Olha, se só as demais poderiam ser trocadas ou substituídas na hora da ordem da substituição da penhora, é porque então a de dinheiro não é prioritária, ela é obrigatória. O nome ali está mal colocado, me parece. E segundo, só para ficar nesse último ponto, o artigo 895, parágrafo 8º, quando ele vai tratar das propostas de pagamento parcelado da alienação, ele diz que o agente de execução, pelo anteprojeto, ou o juiz hoje, né, vai considerar sempre a melhor proposta aquela de melhor valor, né, aquela de maior valor. É o 895, parágrafo 8º. E eu, particularmente, acho que não é possível dizer isso. Imagine, por exemplo, uma proposta que seja maior que uma outra, mas essa proposta, embora seja maior, ela tem um parcelamento muito mais dilatado. Ela tem uma garantia muito pior do que a anterior, que é de um valor menor, mas que é de um pagamento menor, de pagamento em parcelas menores. Então, me parece que não necessariamente sempre a proposta melhor é aquela que tiver um maior valor. Essa é uma crítica que eu tenho feito há algum tempo ao dispositivo e eu acho que poderia se aproveitar a oportunidade para tentar arrumar também essas questões. Mas aí, não sei se fugiria o escopo do anteprojeto. Bom, como eu disse, eu teria outras sugestões, mas para ficar aí dentro do meu tempo mais ou menos, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu estou à disposição para o diálogo de qualquer das escolas, vamos chamar assim, das correntes de defesa de pensamento sobre a digitalização ou descentralização, como queira. É um tema que me fascina, é um tema que eu tenho debruçado e fico muito feliz de poder contribuir, ainda que de uma pequena medida, com esse debate. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição aí para o debate. Obrigado mesmo. Obrigado, professor Márcio Faria. São inúmeras sugestões muito propositivas, todas serão avaliadas na redação final do anteprojeto, né, e somadas àquelas que já estamos recebendo, não só nesse debate aqui hoje, mas lá pelo academia.edu. Só salientar 2 questões, né, no 796A, a ordem de apresentação ali, queria, inclusive, enfatizar que a preferência deve ser sobre os agentes de execução escolhidos pelos particulares. Então, quer dizer, se as partes escolherem por convenção, o agente de execução, esse deverá ser nomeado. E só na inexistência de convenção é que haverá a delegação judicial a outros agentes, né, que podem ser aqueles cadastrados, inclusive, no Poder Judiciário. E em relação à ordem cronológica, né, a gente tem um dispositivo no nosso anteprojeto, que é o 153A, que pede para estabelecer a aplicação do artigo 153 para o agente de execução, quer dizer, que são as hipóteses de ordem cronológica para os atos do escrivão. Então, a gente não fez remissão ao artigo 12, porque, na nossa ideia, o artigo 12 estava falando sobre os atos do juiz, mas o 153A remete ao 153, que é a ordem cronológica. Então, nesse ponto, eu acho que o anteprojeto já atende a sugestão de Vossa Excelência, mas todas as outras... Todas as outras sugestões serão aqui avaliadas e a gente vai incorporar na redação final. A gente agradece muito a sua contribuição. E eu queria destacar aqui que o Márcio puxou ali uma caneca muito bacana
para tomar o seu café, né? Deixa eu botar aqui você em destaque, Márcio, ao qual também nosso grupo de pesquisa adere efusivamente. E parabenizar o Márcio, é um paizão. Eu vi ali que ao lado da sua biblioteca pródiga, eu não posso dizer a mesma coisa, porque meus livros foram expulsos aqui de casa, né? Tem uma declaração de amor dos filhinhos do Márcio, eu que acompanho o Márcio pelo Instagram, sei a devoção dele aos filhinhos também, e muito mais do que os nossos estudos sobre execução, né, Márcio? Essa é a coisa mais importante. Então, Sem parabéns dúvida. a você aí também. Então, as mãozinhas ali do Pedro e da Bruna, um tem 5 e o outro tem 2 anos, né? Ficam ali me ajudando a estudar e enfrentar o tema. É isso Obrigado. aí. É isso. Ambos Então, vascaínos, é importante, né? claro, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Amém. Então vamos dar continuidade ao debate, vamos partir para o nosso segundo painel, que é um painel que não toca exclusivamente a análise sobre o projeto de lei, o nosso anteprojeto, mas também fala sobre essas novas tendências na execução. A gente resolveu aproveitar esse webinário e como o nosso grupo de pesquisa tem se dedicado à temática da execução,